Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação de nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa querida Arquidiocese. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o método da leitura orante, que é um dos melhores que a Igreja tem para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas. Sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Robson da Silva, Maria Aparecida Duque, irmã Rosana Pulga, que fizeram uma experiência profunda com a Palavra de Deus. Estudaram a Bíblia em comunidade e atuam nas comunidades. Convido ao Robson para conduzir a leitura orante de hoje sobre o Evangelho segundo a comunidade de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Graça e paz para você. Vocês que de fato são a razão deste projeto e têm nos acompanhado semanalmente. Você é convidada a preparar-se espiritualmente bem para o segundo domingo do Advento, dia 5 de dezembro. Como já sinalizado por irmã Romy, o texto de hoje está em Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6, e será o evangelho do próximo domingo. Lembrando que o segundo domingo do Advento é tempo de espera e preparação para a vinda de nosso Salvador. Antes, porém, a Maria Aparecida vai nos recordar o que é a leitura orante. A leitura orante é um dos melhores métodos para conhecer e aprofundar a palavra de Deus. Ela nos projeta a viver a vontade de Deus. O valor da experiência com a leitura orante está no encontro com Deus por meio da sua palavra. Como método, a leitura orante supõe etapas, momentos ou passos. Os passos são instrumentos que favorecem a caminhada para o encontro com o Senhor. Para entender esses passos da leitura orante, são propostos 5 perguntas. O que o texto diz é a leitura, é o primeiro passo. O que o texto diz para mim, para a minha família, para a minha comunidade, para os meus grupos, é a meditação, segundo passo. O que o texto me leva a experimentar diante da presença de Deus é a contemplação. O que o texto me leva a falar com Deus é a oração. E o último passo, qual o compromisso que o texto me sugere? É a ação. Convido a você a criar agora um clima agradável de silêncio, acolhimento à palavra do Senhor. Sente-se confortavelmente, se possível, feche os olhos, se isso lhe favorecer. Respire fundo, aquiete seu coração e sua mente diante das tribulações do dia a dia. Podemos agora iniciar a leitura orante com a invocação da Santíssima Trindade e a oração ao Espírito Santo, pedindo que sejamos iluminados e iluminadas, guiados e guiadas em nossa experiência de encontro com Deus,
por meio da palavra. Iniciemos então com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa oração de hoje se encontra, como já dito por irmã Romi, no Evangelho segundo a comunidade de Lucas. Lucas é um dos 3 evangelhos chamados sinóticos. Foi escrito por volta dos anos 80 a 85 da Era Comum. Tem muitos textos em comum com os outros 2 evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus. A obra do evangelista compõe-se em 2 partes. A primeira parte sobre o movimento Jesus, que é o evangelho, e leva o nome do evangelista. A segunda parte é sobre a igreja, que são os Atos dos Apóstolos. Ambos os escritos por Lucas, o primeiro sobre Jesus e o segundo já sobre a igreja. Lucas traz uma genealogia de Jesus que vai até Adão. Com isso, ele valoriza toda a humanidade. Além disso, ele prima por resgatar e valorizar a figura da mulher na sua comunidade. O Evangelho de Lucas pode ser apresentado em 5 partes: narrativas da infância de Jesus e de João Batista, preparação e missão de Jesus na Galileia, a subida de Jesus com os discípulos a Jerusalém, o ministério de Jesus em Jerusalém e, finalmente, a 5ª parte, que narra a paixão, o sofrimento, a subida ao Calvário, a crucifixão e a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição. O texto de hoje se encontra na 2ª parte, a preparação do ministério de Jesus, feita por João Batista, que faz uma releitura do profeta Isaías e aplica as palavras do profeta à sua própria missão, de preparar a chegada do Messias Jesus. O texto que precede o evangelho de hoje, que vamos orar, fala da submissão de Jesus aos seus pais e que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Logo depois, temos o texto que fala da questão do batismo, praticado por João Batista, e Jesus se apresenta a ele e pede para ser batizado. Então, vamos ao primeiro passo. Leitura. O que o texto diz? Primeiro passo, a leitura. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. Vamos orar Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Este é o momento de ler com atenção, sem pressa, observando os personagens, os locais, os diálogos, os assuntos, sem querer interpretar. Muita atenção para guardar na memória o que foi lido. E se alguma palavra ou frase chamar a sua atenção, deixe que ela caia em seu coração. Maria Aparecida fará para nós a leitura do texto. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto.
Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As vias tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E todos verão a salvação que vem de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode reler o texto depois com um tempo maior, seguindo o seu ritmo e fazer a sua síntese, e até partilhar com quem você desejar. Neste momento, então, eu peço à irmã Rosana que faça uma síntese do texto. Vamos ouvir buscando a resposta à pergunta: o que o texto diz? Naquele tempo, sob o domínio do Império Romano, a palavra de Deus veio a João Batista, o precursor de Jesus. Ele percorreu toda a região do Jordão, preparando o povo para um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele convidava a praticar o que está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele, e todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas serão endireitadas, e os caminhos esburacados aplanados. Assim, todos verão a salvação que vem de Deus. Agora vamos ao segundo passo, a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? O segundo passo é o momento de dialogar com o texto, refletir sobre a palavra de Deus, refletir o que o texto e suas entrelinhas dizem para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade nos dias de hoje. As perguntas que se seguem podem ajudar a melhor compreender o texto e aplicá-lo à própria vida. Depois de alguns segundos de silêncio, partilhamos o que ele diz para mim. Vamos às perguntas do texto que podem nos ajudar na meditação. Que convite o texto faz a você? Para você, o que diz a frase preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas? Qual é o vale que nós precisamos aterrar? O da omissão familiar, da omissão social, da omissão comunitária, da falta de solidariedade? Quais montanhas precisam ser rebaixadas? Será a montanha da vaidade, do preconceito, do orgulho, da prepotência? Convido então as queridas Maria Aparecida, irmãs Rosana e irmão Romi a partilharem conosco o que o texto diz para cada um. Esse texto de Lucas me chamou muita atenção. O profeta João Batista, iluminado pelos oráculos do profeta Isaías, percorreu toda a região do Rio Jordão, a mesma região pela qual Jesus passaria mais tarde, deixando-nos a alegria da boa nova. João dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. E eu me pergunto, o que é preparar um caminho? Para mim, preparar caminho é tampar os buracos, tirar as pedras e deixar o caminho tranquilo
para a passagem. E é isso que a gente tem e que eu penso em fazer. Preparar o meu caminho para a chegada de Jesus. Outra frase que me chamou muita atenção foi a frase: rebaixai as montanhas e as colinas. Eu penso, quais montanhas em mim eu preciso rebaixar? Como o Robson perguntou, é a montanha da omissão? É a montanha da vaidade? É a montanha do orgulho? Qual montanha é a mais importante em mim que eu preciso rebaixar para endireitar o caminho na espera do Messias, na espera do nascimento de Jesus? Eu fiquei pensando nas palavras do profeta Isaías: preparai os caminhos do Senhor. Preparar o caminho do Senhor significa fazer alguma coisa, alguma obra de caridade, de partilha, de bondade, de ajuda a outras pessoas mais necessitadas do que eu. E outra pergunta que eu me fiz também, e que eu acho que serve para você também, você que está nos ouvindo e nos acompanhando e se preparando para celebrar esta solenidade do Natal: o que eu posso fazer para ajudar a humanidade hoje, ou a minha família, ou a minha comunidade, os meus vizinhos, a prepararem o caminho do Senhor, para que Ele visite também a nossa família, para que Ele venha e traga bênçãos, traga a união, a solidariedade e o amor para dentro da nossa família também. Quando eu estava preparando a minha reflexão, eu fiquei pensando que tudo na vida pede uma preparação, ou pelo menos todos os acontecimentos significativos ou importantes na nossa vida demandam uma preparação, a não ser que eles aconteçam sem o desejo ou por um acaso, como, por exemplo, a violência sexual, uma gravidez talvez indesejada. Mas, normalmente, quando a vida é acolhida com carinho, preparada, planejada e curtida com muito amor, o casamento, o filho, um aniversário, uma viagem e tantas outras datas importantes. Se falamos assim da vida física, quanto mais da preparação para a chegada do Messias. Este é o tempo favorável, o tempo litúrgico do Advento, tempo de espera e preparação. Maria e José esperaram e prepararam com muito amor a chegada do Filho, Jesus. E para este grande mistério de nossa fé, que nós estamos nos preparando para celebrar esta memória do Natal de Jesus em nosso meio, hoje, aqui e agora. Como eu gostaria de receber Jesus, que hoje representa todas as crianças que nascem nestes dias, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família e na vida espiritual. O que eu posso fazer para ajudar as mães, as crianças que nascem neste Advento, neste Natal, para me preparar dignamente a esta festa? E na vida espiritual, onde posso promover mais vida, vida nova?
e dar maior e novo sentido a tudo aquilo que eu faço? Preparai o caminho do Senhor. Mesmo diante de tantas tribulações, precisamos estar conectados com a nossa comunidade e sempre ser uma pessoa que traz serenidade, confiança e fé. Mas para isso é preciso estar com o coração aberto, deixar que o Espírito Santo prepare o nosso coração para acolher a mensagem, receber o Senhor. Só depois que ele fizer morada em nosso coração, poderemos ser um multiplicador da palavra. Vamos então ao terceiro passo. Terceiro passo, a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Este é o momento do encontro profundo com Deus para escutar o que Ele tem a nos dizer. Para isso, convido a todas e a todos a renovarmos a consciência de que estamos na presença de Deus. Depois que você, eu, nós lemos o texto e meditamos sobre ele, chegamos a um passo da contemplação, momento muito rico na leitura orante, que é o do encontro profundo com o Senhor. Contemplar é deixar-se iluminar pela palavra de Deus. Uma atitude de escuta, silenciando a mente e o coração e dispondo o nosso interior para ouvir o que Deus tem a nos falar. E para ouvi-lo é necessário fazer o silêncio interior. Agora, desfrute desse momento íntimo com atitude de escuta. Escute o que ele tem a te dizer sobre tudo que aconteceu em sua leitura orante. Ele pode falar-lhe agora ou a qualquer momento de sua vida através de um anunciador como João Batista. Essa conversa é bem pessoal, somente você e ele. Pois bem, vamos ao quarto passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Vamos ao quarto passo, a oração. Este é o momento de falar com Deus em primeira pessoa do singular. O que falar? Sobre aquilo que você leu, meditou, contemplou. Os apelos que você sentiu. Dar uma resposta a essa palavra. Os desejos que ele fez brotar no seu coração. Ação de graças, agradecer, pedir, louvar, suplicar, lamentar e até expressar a sua indignação com os tempos atuais, buscando a misericórdia de Deus. Expressem também vocês a sua oração, irmã Romi, Aparecida e irmã Rosana. Senhor Jesus, me fizestes ver que tudo na vida precisa de uma preparação para que a alegria da celebração seja plena, profunda e vivida com felicidade. A memória de sua chegada neste Natal, desejo preparar na alegria e na gratidão pelo seu nascimento. Dar acolhida aos pequenos, como, por exemplo, aos moradores da minha rua. Amém. Meu Deus, com vosso Espírito, preparastes um projeto para que João Batista proclamasse a vinda de Jesus, seu Filho unigênito. Iluminai-me, para que também eu elabore um santo projeto em preparação para celebrar o Natal de Jesus, na alegria e na comunhão, com tudo que criaste. Amém. Senhor Jesus, concedei-me a mim e a todos os meus irmãos e irmãs de caminhada
a graça de anunciar a vossa palavra, que fala de justiça, de amor, de partilha, para que o vosso reino aconteça no meio de nós. Divino Espírito Santo, me ajude, faça morada em meu coração, para que eu possa ser verdadeiramente um multiplicador da palavra e colabore então com o crescimento do reino de Deus. Amém. Vamos então ao quinto passo da nossa leitura orante. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Neste último passo, vamos escolher um gesto concreto para viver o que lemos, meditamos, contemplamos nessa leitura orante. O que a palavra me leva a viver? Podemos nos remeter à recomendação de Jesus, conforme Lucas, capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Depois de ter lido e ouvido, meditado, orado e contemplado sobre a palavra, vamos fazer então um compromisso de uma ação prática, concreta, por menor que seja, mas que me ajude na minha conversão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois vosso é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Concluímos, então, desta forma, a nossa leitura orante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos à Arquidiocese, na pessoa de Dom Valmor, e a toda a equipe da Rede Catedral de Comunicação. De modo especial, esses que se dedicam à equipe da leitura orante da TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos com a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá, fique com a canção do Padre Zezinho,